Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando uma semana de trabalho curta, muito curta na Câmara dos Deputados. Em razão do feriado de 21 de abril, na quarta-feira, foram convocadas sessões para segunda e para terça-feira e não haverá sessão deliberativa na quinta-feira. Formou-se um feriadão, embora evidentemente caiba aos parlamentares ter suas atividades no exercício do seu cargo nos seus estados, atividades relacionadas com o mandato. As minhas em São Paulo serão relacionadas ao mandato e serão relacionadas à nossa guerra pela PEC 300, porque teremos uma manifestação na sexta-feira, dia 23, aí em São Paulo, para continuar a nossa pressão democrática. Falaremos ao final sobre a PEC 300. Tendo sido uma semana curta, a presidência da Casa acabou colocando na ordem do dia matérias que não tinham muito potencial de polêmica, e matérias que geralmente são votadas na quinta-feira de manhã, de modo simbólico, porque apesar da presença marcada em plenário, nem sempre na quinta-feira de manhã existe realmente aquele número de deputados para votar matérias desse tipo. Então foram votados apenas projetos de decreto legislativo relacionados a tratados, acordos e convenções internacionais, poucos deles na segunda e na terça-feira, e sem discussão praticamente. Processo simbólico, que nem sequer deu margem a alguma tentativa de obstrução individual que temos tentado realizar, como todos sabem, em razão da nossa briga pela PEC 300. Já na atividade de comissões, também houve uma certa paralisação. No entanto, houve uma audiência pública extremamente importante, conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Relações Exteriores, para debater o famigerado Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, PNDH 3, que, na verdade, como eu já disse várias vezes, repeti hoje no debate na comissão, e lhes direi novamente, e também disse isso numa entrevista à TV Câmara, que deve ser veiculada hoje, é uma tentativa de impor uma carta revolucionária por meio de decreto. É um plano dito de direitos humanos que não merece esse nome. Nada tem de direitos humanos, pelo contrário, traz em seu corpo sérias, graves violações aos direitos humanos, especialmente ao direito à vida das pessoas mais indefesas, dos seres humanos mais indefesos, que são os nenezinhos no ventre materno, no recôndito do ventre materno, onde deveriam estar protegidos e hoje estão ameaçados pelas tentativas de ONGs financiadas do exterior, supostamente femininas, que lutam supostamente pelos direitos das mulheres, que lutam de fachada pelo direito das mulheres ao seu próprio corpo e têm o objetivo de efetuar controle populacional por meio do aborto. Foi um debate muito quente, foi um debate muito duro, com posições muito claramente opostas. Por exemplo, o deputado Jair Bolsonaro fez um discurso muito forte, muito candente, que foi muito contestado, e tentaram até quase lhe caçar a palavra, tentaram até aprovar que a presidente da Comissão de Direitos Humanos retirasse expressões que ele pronunciou no seu discurso das notas taquigráficas, como isso realmente surtisse algum efeito. Na verdade, a sociedade precisa do debate mesmo. E se ele proferiu expressões duras, elas que constem das notas taquigráficas. E se alguém entender, se algum deputado federal entender que ele violou o regimento, que ele cometeu uma infração ética, que o processe, que tente processá-lo. Mas não tente lhe caçar a palavra, porque isso é antidemocrático. E não tente subtrair das notas para registro futuro, para que a população ouça e para que a população veja o debate e as ideias que se opuseram nesse debate. O PNDH 3 é um monstrengo pseudo-jurídico. É isso que ele é. É uma tentativa de impor uma carta revolucionária ao país, que não prosperará, não prosperará. Mas, de qualquer modo, urdem isso nos gabinetes palacianos, tentam nos impor goela abaixo coisas desse tipo, sob um manto de direitos humanos. E, afinal de contas, quem pode ser contra direitos humanos, não é? É uma forma solerte de colocar aqueles que se opõem a um plano
monstruoso como esse contra a população. É apontar o dedo para aquele e dizer, este é contra os direitos humanos. Nada disso. Não somos contra os direitos humanos, mas somos contra tentativas de impor aborto, contra tentativas de impor a ditadura gay, contra tentativas de desfigurar a família brasileira, contra tentativas de impedir que os pais criem meninos como meninos e meninas como meninas, contra tentativas de revanchismo que tendem a destruir, tendem a até revogar a lei de anistia, violando o processo de pacificação nacional que efetivamente foi propiciado por essa lei. E nós devemos nos opor a tudo isso, estaremos vigilantes, há muita gente que pensa dessa maneira, e apesar de parecer uma corrente extremamente majoritária essa, que tem oba-oba e foguetório lá no Palácio do Planalto e lá no Ministério ou Secretaria Especial de Direitos Humanos, tenho certeza de que essas matérias não passarão. Apresentei um projeto de lei que vai dar muito o que falar, muito polêmico, sem dúvida alguma, porque ele, perdão, não é um projeto de lei, é um projeto de decreto legislativo, cujo objetivo é sustar a resolução número 1, de 25 de janeiro de 2010, do Ministério, da Secretaria Especial de Drogas do Executivo Federal, que liberou o uso do chamado chá de Santo Daime para cultos tradicionais, cultos supostamente religiosos. Ora, o chá de Santo Daime é um coquetel de alucinógenos. É muito mais conhecido fora do Brasil como ayahuasca. Um coquetel perigosíssimo de alucinógenos que produz distúrbios de comportamento, de conduta, marcados frequentemente pela agressividade, e é muito perigoso principalmente para as pessoas que já são portadoras de um distúrbio psicótico ou de um distúrbio comportamental, ou que sejam já usuárias de outras drogas. Um coquetel de alucinógenos que pode produzir fenômenos de violência, explosões de violência, como aquela que acabou vitimando o próprio cartunista Glauco, que era chefe de uma seita religiosa dessa. Assassinado por um frequentador que usava o chá de Santo Daime habitualmente e era um jovem que já tinha sérios problemas de uso de drogas e sérios problemas comportamentais. Vai ser um problema muito sério. Muitas forças vão se levantar contra essa iniciativa legislativa, mas o que eu quero é exatamente isso. É promover o debate, é provocar o debate e levar o projeto à votação, mostrando os perigos do tal do Santo Daime e mostrando que não se pode, mesmo sob o manto da liberdade religiosa, tolerar que seja estimulado o consumo de drogas perigosas, no caso um coquetel de alucinógenos que é muito bem estudado na literatura científica no mundo inteiro. Nós tivemos, infelizmente, a morte de mais um policial militar aí em Cotia, o soldado Cleberson Toledo. Ele não estava em serviço, ele estava em folga no posto de gasolina, e chegaram grupos do crime organizado que, aparentemente, eu alerto as autoridades paulistas, alerto o Comando-Geral da Polícia Militar, aparentemente está se ensaiando um novo levante do crime organizado, e esse talvez tenha sido o primeiro passo, porque aqueles criminosos chegaram com o objetivo de matar os guardas municipais que estavam no posto e destruir uma viatura da guarda, e acabaram atingindo o soldado Cleberson, que infelizmente deixa esposa e 3 filhos, que já não tinham lá um grande vencimento, né? E agora, muito provavelmente, enfrentarão dificuldades e fome com a magra pensão que o soldado Cleberson lhes deixou. A mobilização da PEC 300 é para o dia 23, concentração lá na Praça Campo de Bagatelle, uma grande demonstração pública, ordeira, pacífica e disciplinada, como é próprio de demonstrações de policiais militares. Eu estarei lá participando. E tenho certeza que é esse o propósito das associações que estão trabalhando na organização. Haverá uma atividade preparatória na quinta-feira. Nós precisamos fazer essa demonstração pública para mostrar à Câmara dos Deputados, para mostrar ao Colégio de Líderes, para mostrar à Presidência da Casa que continua antirregimentalmente, mantendo fora da pauta a PEC 300, de que nós estamos vivos. Não aceitamos esse engodo, não aceitamos essa medida totalitária do Colégio de Líderes e da Presidência da Mesa, e iremos lutar até as últimas consequências. Se necessário, a Frente Parlamentar de Defesa dos Policiais Militares vai levar essa matéria ao Supremo Tribunal Federal. Uma boa semana a todos.